onde a gente pode entrar no processo técnico, né? Hoje a gente vai falar sobre técnicas mesmo de vendas, né? Eu vou te passar para você uma visão diferente, você que está aí sofrendo aí com a questão de vendas, não consegue desenvolver, né? O ano 2023 é um ano muito assustador, vai ser um ano muito difícil, né? Porque as coisas mudaram, muitas coisas se adaptaram, né? Hoje a gente já não vê o comércio como antes, né? Então necessita de uma coisa mais ativa, né? E para quem não tem esse processo mais ativo, vai ser um negócio bem difícil, né? Para todo mundo. Agora dá certo, minha gente. Primeira live, né? Não tinha como começar melhor, dando problema, dando erro. O áudio aqui deu um belo danado. Mas vamos lá para o que interessa, né? Essa live aqui, né, vai dar início a uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre técnicas em vendas, né, sobre negócios e diversas formas aí de você rentabilizar o seu negócio, né, ter um faturamento aí fora da curva, não só para você que tem uma empresa, né, mas também para quem tem, né, é autônomo, quer melhorar o seu negócio, né, quer ter um nível mais profissional na questão de vendas. E a gente vai fazer essa série de vídeos aí em lives. Então vai ser tudo ao vivo, em cores, sem enfeitar nem nada. E a questão que eu quero trazer para vocês é justamente essa, né? Como, né, a gente dobrar o faturamento com técnicas em vendas em 30 dias, né? Isso é possível? É possível. Passei por tudo isso, né? Aqui, né, eu estou aqui na loja, por exemplo. Final de expediente, né, o único lugar que eu tenho para trabalhar. Antes de você entender tudo isso aqui sobre como dobrar suas vendas, como dobrar seu faturamento em 30 dias, você tem que entender também que isso você não vai conseguir da noite para o dia. É um processo, são técnicas onde você vai aprendendo e vai criando habilidades para poder executar ações em que vai te ajudar aí a melhorar o teu negócio, onde tu vai conseguir aí um desempenho bem melhor, certo? Deixa eu mudar minha câmerazinha para cá, que vocês me conhecerem melhor. Então, antes de vocês chegarem a esse nível aqui, né, de como você dobrar o seu faturamento aí, e entender, né, que eu não caí aqui de paraquedas, né? Esse tipo de conteúdo foi incentivado, né, por muitas pessoas que estão aqui perto de mim, muitas pessoas que vêm aqui na loja e querem conversar sobre negócios. E isso acabou me incentivando para trazer esse conteúdo para cá, né? Eu tenho um negócio, como vocês podem ver, no ramo de calçados e roupas femininas, né, no setor aí de modas. E eu vou explicar um pouco mais aí da minha história para vocês, antes que vocês, onde a gente pode entrar no processo técnico, né? Hoje a gente vai falar sobre técnicas mesmo de vendas, né? Eu vou te passar para você uma visão diferente, você que está aí sofrendo aí com a questão de vendas, não consegue desenvolver, né? O ano 2023 é um ano muito assustador, vai ser um ano muito difícil, né, para todo mundo, mas eu tenho um fundo de esperança, né? Eu acredito que o ano de 2023 será um ano para quem tem excelência, digamos assim, para quem vai pensar fora da curva, para quem vai trazer métodos novos para o seu negócio, porque as coisas mudaram, muitas coisas se adaptaram, né? Hoje a gente já não vê o comércio como antes, né? Então necessita de uma coisa mais ativa, né? E para quem não tem esse processo mais ativo, vai ser um negócio bem difícil. Então, 2023 será um processo muito complicado e eu acredito que será um ano para quem tem excelência, né? Para quem busca excelência aí. Então, vamos lá. Como dobrar o seu faturamento, né? Antes da gente conversar sobre isso, eu queria mostrar e contar um pouco para vocês sobre a minha história, né? Hoje, eu tenho uma loja, né, chamada Ramiro. Você pode conferir em todas as redes sociais aí. Então, não é pirula que eu estou falando para vocês. Hoje a loja ela se encontra assim, né? E nunca foi assim, para falar a verdade. Comecei bem pequeno, muito pequeno, com pouco estoque, com poucas coisas, né? E quando eu olho uma imagem como essa, né, me traz coisas boas, né? E também me faz lembrar de muitos problemas, né? Eu sofri bastante. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês. A Ramelo, ela surgiu em 2020.
Isso mesmo. Quando o pessoal estava fechando as portas, bem no início da pandemia mesmo, a gente estava iniciando o nosso processo de abertura de loja, inaugurando uma loja física, onde estava todo mundo fechando. Começamos com poucas coisas, uma esperança muito grande, né? Então, nessa época aqui, a gente tinha em torno de 45 metros quadrados de loja, mais ou menos isso, e em torno de o quê? 500 itens em estoque, mais ou menos. 500 itens em estoque. E o que foi que me fez sair de uma loja que ela era assim para uma loja assim? Foi justamente ter processo em técnicas de venda. Eu tinha um único investimento, e esse único investimento era a minha única esperança para poder desenvolver um negócio. E eu garanto a vocês, se eu tivesse pedido esse dinheiro, eu não tinha dinheiro mais para nada, para desenvolver nada. Então, foi o que aconteceu. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo maneiras e técnicas de venda, onde me possibilitou ter esse crescimento bastante expressivo em questões de vendas. Lá atrás, quando eu abri a loja pela primeira vez, né? Essa aqui é a minha companheira, né, que me ajudou. Pra vocês terem noção, essa loja ela tinha 45 metros quadrados na época, hoje ela está em torno de 195 metros quadrados. E o que foi que me fez, assim, me deu um estalo para poder fazer com que o meu negócio crescesse? Para quem não sabe, eu moro na cidade de Ubajara, é uma cidade bem pequena, né, interior aí do Ceará, do estado do Ceará, na cidade de Serrana. E aqui eu sempre tive concorrentes desse mesmo mercado de calçados, que eles tinham 20 anos, 15 anos de mercado. Tem um outro aí que tem até 80 anos, se eu não me engano, de mercado. Então, quando eu abri, quando eu comecei o meu negócio, você imagina, você iniciando o seu processo agora de venda de negócio, você inaugura o seu comércio, você está lá todo feliz, maravilhoso, você achando que está abalando, e você começa a receber bastante cliente. Nesse processo de vendas, você, obviamente, quando você tem uma loja que está começando, você não vai ter o mesmo mix de produto de um concorrente seu que tem 20 anos de mercado. O cara que tem 20 anos, ele é 5 vezes, 6 vezes maior do que você. E isso é natural, normal de mercado. Mas o que foi que me fez mudar? O que foi que me fez ter uma história diferente? Então eu comecei a receber esses clientes e eu escutava muito, mais muito, e doía bastante. Quando a gente ouvia dos clientes falando assim, poxa, olhava as prateleiras e tal, loja diferente, tudo, né? A gente lá abrindo, bem, bem legal. Mas eu escutava muito isso aqui. Pô, gostei da loja, a loja é muito bonitinha, mas vocês só têm isso de produto? E a gente ouvia. No primeiro mês a gente conseguiu vender legal, no segundo mês a gente já estava caindo de venda porque a gente não conseguia vender. O cliente chegava, a gente falava, tentava mostrar produto e você falava, pô, você só tem isso de produto, você só tem isso para me mostrar. E aí um certo dia, né, a gente estava aqui pensando, né, como que a gente poderia mudar a nossa história sobre o nosso posicionamento de mercado. Então a gente decidiu mudar, eu e a Jade, né, a gente decidiu trocar todo estudar mais o mercado, ver como é que funcionava. Então a gente bateu na tecla da seguinte maneira. Pô, é o seguinte, ó, o meu concorrente, ele tem 20 anos, beleza. Então ele vai ter lá o seu mix de produto lá gigantesco. Ok. Eu não tenho como competir com ele em questão de mix de produto, não tenho como competir com ele com nada. Só que foi que a gente acabou observando. A gente observou que o mercado em si, ele possui um atendimento muito medíocre, muito mediano, né? E isso foi uma chave que virou, com o tempo, né? Virou um processo de venda bem interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente. Mas o que foi que aconteceu? Quando a gente fez o posicionamento lá, na matriz SWOT, né? Pega essa dica aí. Quando a gente fez o posicionamento na matriz SWOT, a gente perdeu em tudo, né? Então a gente perdeu em loja, a gente perdeu em mix de produto, a gente perdeu em parcelamento, em forma de pagamento, em desconto, a gente perdeu em tudo quando a gente foi se comparar com os concorrentes, né? Só que teve uma coisa que a gente viu que acendeu a luzinha, deu um estalozinho. Pô, todos eles têm tudo isso aqui, menos atendimento. E a partir desse dia, eu lembro que foi uma sexta, não, foi um sábado à noite, a gente terminando uma reuniãozinha entre eu e ela, né? E a gente fez assim: ó, a partir de hoje, eu posso perder em produto, eu posso perder em vendas, eu posso perder em inúmeras coisas, mas jamais
eu vou perder em atendimento. Entramos na segunda-feira, vamos melhorar o atendimento. Tudo bem, começamos a estudar os produtos, como que funciona cada produto, por que que o tênis é a melhor indicação para cada cliente, né? Por exemplo, por que a pessoa vai usar um salto bloco? Por que que ela vai usar um tênis, né? Falando do meu nicho, mas a gente vai fazer essa interseção aí com o mercado de cada um, né? Sobre a questão de vendas. Então a gente estudou tudo isso. O cliente chegava, a gente entendia uma certa necessidade, e aí nessa necessidade, a gente já vinha estudando um pouquinho, conseguia atender o cliente super bem. Mas na hora da conversão a gente não vendia, era uma tristeza, não vendia. E a gente sempre ficava, pô, mas por quê? Por que que não vende? A gente atende bem, o cliente vem, sai sorrindo. A gente conseguia, aumentou um pouquinho as vendas, melhorou bastante, só pelo fato da gente tratar melhor o cliente, né? Trazer mais dicas para o cliente, mas não convertia como a gente queria. E a gente tentava e não conseguia. Foi aí que teve um outro dia que a gente recebeu uma cliente, que essa cliente, ela veio, eu nunca vou me esquecer dessa frase dela. Ela veio aqui na loja, ela entrou aqui na loja. E a gente bem pequenininho, como vocês estão vendo aqui, né? Bem pequenininho. E eu não vou esquecer dessa frase. A gente bem um trabalho reduzido, eu e ela trabalhando, né? Só não tinha muito funcionário, então era bem triste mesmo. E ela entrou na loja, e ela veio na loja, olhou tudo, deu uma voltinha assim. E eu não me esqueço, ela olhou para as prateleiras, aí olhou para a Jade, olhou para mim, perguntou se tinha um produto. A gente, não tem. E a desculpa que a gente dava, não, a gente não tem agora, mas vai chegar. Às vezes nem tinha. Mas aí ela falou assim: poxa, faz a vergonha ter uma loja dessa aberta, quando a gente chega aqui, vocês nunca têm nada. Faz a vergonha vocês terem uma loja como essa aberta e a gente sempre procura alguma coisa, algum produto que vocês nunca têm nada. Nesse dia, eu e a Jade, a gente ficou bem desconcertado, né? Não desmerecendo o cliente, né? A gente cumprimentou, tratamos ele super bem. Ela foi. E, poxa, a gente ficou pensando, por que leva uma pessoa a falar um negócio desse, né? A gente, com, sei lá, 3 meses de loja, comparando a gente com o mercado, e a gente falou para a pessoa, por que leva uma pessoa? Ela não entende que a gente está começando e a gente está no processo criativo de loja. Só que aí veio outro estalo, a gente pensou o seguinte, pô, mas as pessoas, elas não ligam pelo que a gente está fazendo. Elas não ligam para o nosso esforço. Né? Cada um está na sua correria, então elas não vão ligar. Então, por que ela falou aquilo? E aí, a gente conversando mais no final de semana, a gente pensou o seguinte: poxa, se eu for vender tudo aquilo que o meu cliente quer, eu não vou vender nada. Quando a gente pensou nisso, foi o que aconteceu. A gente decidiu estudar mais sobre vendas. E no processo de vendas, tem um negócio bastante interessante, onde a gente entende uma necessidade do cliente, que às vezes nem ele sabe que existe essa necessidade, e a gente consegue alocar essa necessidade junto com o produto que a gente tem. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou todos os nossos mix de produtos, né? Então, pegou tudo. Falou assim, poxa, esse calçado a gente consegue vender para essa ocasião, para esse tipo de situação, para isso, para isso. Então, a gente foi abrindo um leque de opções dentro dos nossos produtos, que já eram, né, poucos ali, não tinha muito, e a gente abriu várias opções. O que foi que aconteceu? Quando a gente deu na outra semana, a gente passou a observar que as pessoas, elas tinham uma necessidade que elas nem elas sabiam. Então, quando a gente começou a perguntar coisas simples, né? Para que tipo de ocasião que ela vai, como que ela vai se vestir, o que que ela quer apresentar, o que que ela quer aparentar, como que ela quer se sentir, se ela tem problema de autoestima. E só essa solução, antes da gente apresentar um produto, antes da gente falar sobre o produto, somente isso fez com que a gente saísse de vendas de, sei lá, um calçado por dia, a gente passou a vender 5, 6. E aí, então a gente foi crescendo, foi melhorando o nosso processo de vendas.
E nesse processo de vendas, a gente foi construindo, né, uma técnica bastante efetiva aí e que conseguimos passar a replicar para várias outras pessoas, né? Então, por que que eu estou decidindo falar sobre isso também, né? E por que que eu falei que o ano de 2023 ele é um ano de excelência para pessoas que buscam excelência, onde as coisas estão cada vez mais difíceis de se conquistar, né? E recentemente eu estava conversando com um primo meu e a gente se deparou com uma situação como essa, né? Pô, é muito triste a gente ver isso aqui, ó. Demissões em massas, economia muito triste, né? Então a gente tem a Disney demitindo 7 mil funcionários, a gente tem a fábrica da Guararapes aqui no Ceará com 2 mil funcionários demitidos, a gente tem a grande Amazon, né? Também não ficou de fora, foram 18 mil funcionários aí que perderam seus respectivos empregos, né? E a gente tem o Banco do Bradesco, né? Que, querendo ou não, foi com um problema que a gente teve aí da Americanas, não sei se vocês sabem, né? Estão por dentro do assunto, mas ela teve um problema muito grande, então diminuiu sua margem de lucro, né? A Amazon também viu seu lucro diminuindo em 99, e a gente tem aí o Google também, né? São empresas. O que que a gente pode aprender com isso, né? Teve o Santander também. O que que a gente pode aprender com isso? Imagina, nós que somos, assim, digamos assim, relativamente menores do que essas empresas, elas estão sofrendo com a situação econômica que a gente vive hoje. E o que que a gente pode aprender com isso, né? O que que a gente pode aprender com isso? Justamente a necessidade da gente se tornar uma pessoa mais especializada, onde a gente vai ter um processo em que a gente consegue atender de forma técnica e otimizar o nosso processo de vendas. E 2020 a gente viveu na pele coisas e situações de consumo mudando. Como eu falei para vocês, a gente abriu em 2020, bem no início da pandemia, e muitas coisas de lá para cá mudou bastante, né? E a nossa percepção disso fez com que a gente crescesse, fez com que a gente mudasse o nosso posicionamento de loja, né? Outra coisa bem interessante também que eu quero falar para vocês, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Ó, vocês notarem que a nossa loja, ó, bem no começo a gente vendia de tudo. Vendia calçado masculino, feminino, infantil, e tudo. A gente vendia tudo, mas não vendia nada. Era basicamente isso. O que que a gente mudou? Se vocês olharem as fotos lá. A gente mudou, se especializou, fez um nicho, criou uma comunicação diferente e a gente vai falar sobre isso depois. Então, o que que a gente viu justamente nesse processo aqui de pandemia? Foi uma coisa que afetou aí a vida de todo mundo. A gente viu que o consumidor ele passou a buscar, né, consumir marcas onde ele se tornasse uma pessoa mais autônoma. No sentido que o quê? Que o cliente ele vai ter que se sentir no poder de escolha dele. Antigamente a gente falava assim, a gente via bastante na televisão, né, por aí, que o mercado ele basicamente ele conseguia ditar o rumo de como funcionaria a economia, como funcionaria o consumo das coisas. E com essa mudança de pandemia, com as pessoas mais em casa, com as pessoas mais conectadas no celular, a gente viu o crescimento gigantesco da autonomia dos consumidores, no sentido que o consumidor está pesquisando mais, o consumidor está se especializando mais. Então, quando ele vem, por exemplo, numa loja, que ele tem alguma dica, que ele faz alguma pesquisa, e ele pergunta para você, né, ou loja, produto, ou serviço, onde você estiver, né, o que você estiver fazendo, desde que seja um processo de venda, se ele te perguntar uma coisa que você não sabe, não tenha dúvidas disso. O seu cliente ele vai embora. Você já perdeu aquela venda. Então, o que que faz o consumo de marcas autônomas faz com que as empresas que tenham essa mudança, né, o seu serviço tem essa mudança, o seu infoproduto tem essa mudança, passa a captar mais clientes. As empresas que mudaram, se vocês notarem muito, elas passaram de ser
empresas e passaram a humanizar mais as marcas, né? Então, empresas que têm uma cultura muito forte, onde ela envolve o cliente, onde ela consegue colocar o cliente no centro das atenções, elas passaram a ser mais visadas, né? A ser mais buscadas. Então, a gente, na medida que a gente tem essas empresas que têm uma cultura mais forte, né, que ela vai fortalecendo o cliente em si, a gente também precisa de pessoas que conseguem se adaptar a esse método também, com cultura muito forte. E para isso a gente precisa de pessoas, né, funcionários, que contribuam com isso. Só que eu te pergunto o seguinte, né? No Brasil, hoje, a imensa maioria dos negócios, eles possuem uma visão muito mediana das coisas. É muito fácil hoje no Brasil você se destacar. Se você fizer um passozinho de ação a mais, se você fizer contatos a mais, campanhas a mais, se você fizer uma conexão a mais com o seu cliente, oferecer um brinde, oferecer uma condição, oferecer, sei lá, uma mentoria a mais, você entregar mais do que você promete, se você já fizer isso, pode ter certeza que você já está à frente da imensa maioria das empresas do mercado. Então, assim, o consumidor hoje ele está buscando muito essa questão de humanização das empresas. Então, se você fez uma campanha, ou se você entregou um produto que estava errado, seja lá um infoproduto, alguma coisa do tipo, se você errou, você corrige, consegue aprender com os erros e vai corrigindo. A gente tem um diálogo aberto às inovações, né? Chamar o cliente para participar da empresa. Aqui na Ramelo, a gente sempre fez isso, desde o começo. Então, todas as campanhas que a gente desenvolvia de vendas, a gente envolvia o cliente. Sempre que o cliente conseguia interagir com a gente, que a gente conseguia bater as metas, né, os nossos objetivos, a gente conseguia agradecer os clientes por tudo aquilo. A gente sempre deixou tudo muito aberto, né, em todo o nosso processo de história aqui da loja, e isso acaba fidelizando o cliente, né? E o que que faz, assim, as pessoas, o cliente e a percepção de mercado fazer com que essas pessoas consumam de você de forma autônoma. É você justamente ir além do básico, né? Que é o quê? Você entregar mais do que você promete. Vou dar um exemplo bem legal, né, aqui na loja. Eu poderia muito bem, quando um cliente chegasse, eu simplesmente vender para ela uma calça, um sapato, alguma coisa do tipo. Mas sabe o que é que a gente vende de verdade? É uma consultoria e uma assessoria para as mulheres desenvolverem sua autoestima. O que foi que a gente notou, estudando bastante ao longo do tempo? Por mais que a mulher ela seja muito linda, tenha um corpo bonito, tenha, sei lá, você olha para a mulher, ela tá ali, linda, maravilhosa. Por mais que ela tenha essa percepção das pessoas, se você conversar com ela um pouquinho a mais, você vai perceber que mesmo essa pessoa que está lá com um corpo maravilhoso, com um rosto lindo, sem ruga, sem espinha, sem acne, sem nada, se você conversar um pouquinho com ela, você vai perceber que ela tem sempre vai ter, a imensa maioria das mulheres, sempre vai ter um pouquinho de falta de autoestima. Ela se sente insegura. Então ela tem medo de mudar. Ela tem medo de colocar uma roupa diferente, ela tem medo de colocar um estilo diferente. Então quando ela chega em algum lugar, ela tem vergonha de se vestir diferente. Então faça um teste, né? Pergunte aí à sua mulher e tal. Faça um teste com ela, com o seu companheiro. Peça para ela mudar uma coisinha. Se ela sempre se maquia de algum jeito, fala assim: "Oh, vamos trocar por esse, para ver o que, que ela vai dizer." Então ela vai colocar uma barreira, porque ela está na zona de segurança dela, né? Na zona de conforto dela. Então, quando o cliente vem aqui, a gente passa essa visão de autoestima. Então, o cliente ele entra de um jeito, com uma percepção diferente dela mesmo. Ela vem, conversa, a gente traz cores para ela, traz peças que valorizam o corpo, traz todo esse conceito, traz peças que ela consegue encaixar com as coisas que ela já tem. Então, ela vem de um jeito e sai de outro. Ela sai transformada, ela consegue ver isso. Então, isso é justamente você dando para o seu cliente autonomia. Ao mesmo tempo, você tornando o seu cliente ele uma pessoa mais empoderada. No sentido de que o quê? Quando ela for escolher uma próxima roupa, quando ela for escolher um próximo produto, ela vai saber como escolher, porque você ensinou, né? Então, da mesma forma, vale para qualquer tipo de negócio.
Seja lá, você está vendendo um produto financeiro, ou se você está vendendo uma consultoria sobre finanças, administração, se você ensinar ele a administrar, e não simplesmente, ó, pega aqui, faz aí. Se você ensinar ele, então ele vai se sentir mais empoderado. E eu tenho certeza que quando uma pessoa aprende contigo, principalmente a nossa experiência aqui com os clientes, quando ela consegue aprender contigo, ela gera para ti um sentimento de gratidão de forma gigantesca. Então ela te vê como uma, digamos assim, uma referência para tudo que ela vai fazer. Então você passa a influenciar também esse cliente de forma positiva, né? De forma bem legal aí. E outro defeito muito grande que a gente costuma ver e que a gente fazia também é a gente colocar a empresa como ela o centro das atenções. Onde, assim, quando a empresa cresce, quando ela se desenvolve, é muito natural das pessoas mostrar para o mundo que ela justamente cresceu. Só porque, assim, ela não cresceu, por que ela cresceu? Ela cresceu porque ela teve pessoas desenvolvendo ali um trabalho junto com ela. Então, em vez de você falar assim, pô, a minha empresa cresceu, o meu negócio cresceu, e, e passar a ter uma conduta diferente, no sentido de que o quê? Passa a agradecer os teus clientes por essa construção, por desenvolver esse trabalho bem legal, por ter esse crescimento. Então, agradeço. Ó, tem um vendedor ambulante, não, eu vou citar outro caso. Tem um vendedor aqui, que ele é um vendedor de trufas. Presta atenção, de trufas. Na sexta-feira, ele aparece aqui na loja, sexta, sábado, ele vem aqui na loja. Ele vende trufas, né? Então ele chega bem animado, vestido de palhaço, vestido bem caracterizado, e ele chega oferecendo trufa. E toda vez que ele vem aqui, a gente compra trufa para todo mundo. Tem a necessidade? Não, mas a gente acaba comprando de todo mundo, para todo mundo, né? Mas só que teve um fato bem legal que me fez conectar com ele, né? Num determinado dia, ele veio aqui na loja, né, vender as trufas, e ele simplesmente agradeceu a gente por ter aquela recorrência com ele e que as trufas que a gente comprava dele passou a ajudar ele a obter o seu primeiro carro. Então, quando ele falou isso para a gente, que ele conseguiu comprar o seu carro para poder vender, para poder trabalhar, com o dinheiro das trufas que a gente comprava, ele posicionou a gente como um herói do negócio dele. E isso gerou uma conexão muito forte com a gente. Então, por isso, assim, ele chegou e a gente já sai gastando esse dinheiro, já sai comprando a chuva. Mas isso é muito importante, você posicionar. Veja a diferença. Ele podia simplesmente chegar aqui na loja e falar assim, pô, eu consegui comprar meu carro. Eu ia falar, pô, beleza, legal, continue trabalhando. Mas ele chegou para mim e falou assim, olha, você comprou minha trufa, então eu me sinto no dever de te agradecer por ter conseguido conquistar esse bem, por ter conseguido conquistar o meu primeiro carro. E isso foi muito forte para a gente, porque eu consigo entender. Tive no lugar dele também já, trabalhando cedo, acordando cedo, trabalhando muito, indo para casa tarde. Então, tudo isso aí me fez conectar com ele, e isso é muito importante você criar movimentos para você sempre que puder, colocar o cliente como posição maior do seu negócio, né? Então, vamos lá para o nosso processo de vendas. Vou passar para vocês agora a nossa técnica de vendas utilizada aqui na Ramiro. Essa técnica de vendas já foi experimentada em todos os lugares. Então, já foi feita para infoproduto, já foi feita para negócio de high ticket, já foi feito também para serviços. Já testamos também vendas de dois, três contatos, né? Como vendas de ticket maiores, como carros, essas coisas, né? Imóveis. Então, assim, é um processo que ele vai funcionar bastante aí para o teu negócio. Então, é agora que onde você vai aprender, né? Se você nunca teve contato com vendas, ou já teve contato, né, de forma bem amadora, é agora que você vai aprender uma técnica bastante efetiva. Vai te trazer resultados bem diferentes aí e de forma, digamos assim, calculável, né? Onde você consegue prever, onde você tem estatística, onde você pode melhorar. E o melhor de tudo, esse processo e técnica de venda,
ele é um processo em que qualquer pessoa pode aprender, né? Desde a pessoa mais tímida à pessoa mais desenrolada, digamos assim. Pra vocês terem noção, a Jade, qualquer dia eu vou apresentar para vocês. A Jade, ela era uma pessoa extremamente tímida. Tímida. Ela não conseguia conversar direito. Sempre que ia conversar com alguém era uma timidez muito grande. Foi muito difícil para realizar esse treinamento com ela, né? Hoje ela é a melhor vendedora aqui da loja. Por si só, ela bate praticamente as metas do mês. E a gente estabelece uma meta, ela bate sozinha 50% da meta. E aí vem as outras meninas. Mas eu gosto de utilizar o caso dela porque, sim, ela era uma pessoa extremamente tímida, muito tímida. E a gente foi aplicando técnicas de venda, foi estudando. Eu, junto com ela, né? Eu já fui uma pessoa que falava mais, já era bem mais aberta, então eu tive um pouquinho mais facilidade de aprender, mas ela desenvolveu muito bem e arrisco dizer que ainda é melhor do que eu hoje, né? Então, qualquer dia eu trago ela para vocês verem. Então, esse processo de vendas, ele é um processo técnico, onde você vai seguir um passo a passo, um script, um processo, onde você vai executar com calma, com etapa, com técnica, cada passo, e que vai te trazer aí bons resultados. E eu quero ver vocês testando, né, vocês desenvolvendo esse negócio, certo? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta. Por qual motivo as pessoas compram? Na minha visão, as pessoas compram por dois motivos. Elas compram ou por medo ou por alguma oportunidade, alguma ambição, algum desejo. Por que eu te falo isso? Existem vários gatilhos onde a gente pode executar no passo de venda, onde a gente pode despertar justamente esses dois desejos. E o que foi que a gente fez? Lá atrás, quando a gente não entendia isso, era difícil realmente vender. Era muito difícil. E quando a gente passou a entender que as pessoas ou compravam por medo ou compravam por desejo, a gente passou a disparar em vendas. Então, pensa comigo. Se você é uma pessoa hoje, né, eu vou falar sobre o meu negócio, mas aí eu vou introduzindo outros. Se você é uma pessoa hoje que ela está lá desejando, você está desejando ter uma aparência melhor, e você descobre que se você tem uma aparência melhor, você consegue estar mais aberto ao mundo, no sentido de que você pode ganhar mais dinheiro, né? Ganhar, conseguir um emprego melhor, você consegue amizades melhores, as pessoas têm boas impressões sobre você. Então, quando você descobre isso, você gera um desejo de fazer parte disso. A gente faz, a gente desenvolve esse trabalho. Ao mesmo tempo que, se você não fizer parte disso, você vai ter medo de não ter aquilo. Então, você vai ficar na mesma situação. Então, o que motiva as pessoas a comprarem, né? É justamente isso. As pessoas compram ou por medo ou por ambição. E antes das pessoas comprarem, eu queria falar para vocês de como que funciona o mercado hoje, né? Como que essas pessoas, como que o mercado hoje, a imensa maioria do mercado hoje trabalha, certo? E por que é importante você ter uma técnica de venda? Ele vai te trazer posicionamento e vai buscar um ambiente aí inexplorado. Então você vai ter um ambiente aí que você nunca viu. Então, como é que funciona esse processo de venda, né? Eu costumo dizer que existe essa pirâmide de consumo. Imagina aí 10 pessoas, a cada 10 pessoas, a gente tem esse topo de pirâmide, que ele está bem aqui. E quem é esse topo de pirâmide? É uma pessoa que ela tem um problema e busca uma determinada solução. Vou falar um exemplo para vocês. Você está aqui numa corporação, numa multinacional, digamos assim. E aí, do nada, da noite para o dia, está aqui trabalhando na multinacional, e da noite para o dia muda o teu gerente. E um gerente que ele falava português, ele chega falando inglês. Tu não entende nada de inglês. E aí eu te pergunto, se você não consegue ter essa relação com o inglês, com o teu gerente, comunicar com o teu gerente, quais são as tuas possibilidades, a tua realidade nesse teu emprego? Duas ou uma. Ou você estuda e aprende inglês, continua no emprego, ou a segunda, num determinado momento, se você não conseguir desenvolver esse diálogo direito, você vai ser demitido, vai perder seu emprego. Então você entende que o quê? Você tem um problema, pô, eu preciso falar inglês. Por quê? Porque se eu não falar inglês, eu vou ter o medo de perder meu emprego.
Então, ela entende que tem um problema e precisa de uma solução. E o que, que a imensa da maioria das empresas e dos negócios fazem? Elas buscam, elas brigam a tapa por esse carinha aqui, por esse cliente aqui. Ou seja, ele sempre está brigando por um consumidor onde ele entende que aquele consumidor necessita do produto. Você quer fazer um teste? Vê aí no teu negócio. Quando uma pessoa ela vai atrás de ti e ela já sai comprando. Ela não cria nenhuma barreira de compra. Muito provavelmente ela já está necessitada daquele teu produto ou do teu serviço. Se tu vende algum produto de administração ou algum, sei lá, um sistema ERP, um sistema de gestão, uma pessoa liga para ti pedindo o teu sistema, então ela está sofrendo com aquele sistema. Ou ela não tem sistema, ou ela não tem organização, ou ela não tem gerência. Então, se a pessoa chega para ti, ela quer comprar um sofá teu, ou ela está desejando aquele sofá, a gente vai pelo fato de desejo uma opção, ou então ela já está com o sofá estragado, ela está precisando do sofá. E o que acontece? As pessoas só direcionam os negócios, eles só direcionam a atenção para esse tipo de cliente, onde ele está andando na rua e ele está buscando um negócio, buscando a solução. E a briga é feia, é foice, é faca, é tudo por esse cliente. E aí a gente tem o segundo tipo de cliente, que é essa parte aqui. Gente, outra coisa muito importante é que nessa base, nesse topozinho de pirâmide, são poucas pessoas, certo? Por isso que a briga é grande. Então a gente tem poucos clientes nessa basezinha aqui, nesse topozinho aqui, que está buscando um produto de forma ativa, partindo do cliente. E aí a gente vai para o segundo. Né? Ela entende que tem um problema e procrastina. Você sabe que você está acima do peso. Um exemplo. A tua saúde não está legal. Você não está com a saúde boa, não está com a saúde em dias. Você está com problema de saúde. Daqui uns anos você vai adquirir doenças. Você tem esse problema. Mas a imensa maioria das pessoas fazem o quê? Não procuram soluções. Então não cuidam da saúde. Você sabe que tem que beber água todo dia. Mas você bebe água todo dia? Não bebe. Até que apareça um problema e esse problema faça sentido para ti. Então tu sobe lá no topo da pirâmide. Tu vai para lá. Então surge esse problema e tu vai criar urgência de consumir uma solução. Então, esse segundo aqui, essa base do meio, já é um ambiente assim, onde as poucas empresas solucionam o problema, procuram esses clientes. Então elas não têm essa visão. A visão é muito linear do negócio, né? Então quando você abre essa visão, quando você começa a entender em que se você conseguir oferecer e fazer o teu cliente enxergar um problema onde que ela ainda não sabe que tem e conseguir vender para ela justamente, você vai entrar nessa base aqui da pirâmide, onde a gente encontra a imensa maioria dos consumidores nessa basezinha aqui. É muito grande. Gente, é muito grande. Quer um exemplo muito bacana? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu dissesse para vocês que numa família, independente se é uma família, eu vou falar sobre saúde agora, independente se a família ela é uma família obesa ou não. Mas se eu falar para você que os pais eles influenciam no filho, possuem um consumo desenfreado, ele não tem consciência do consumo, isso influencia em 50% a obesidade infantil no filho. Então, assim, se o pai que antes ele não entendia que se ele comer desenfreado, se ele comer de forma imprudente, ele não sabia que isso influenciava no consumo do filho, na saúde do filho, e isso aumentava a taxa de obesidade infantil do filho dele em 50%. Quando ele escuta um negócio desse, ele passa a se policiar um pouco mais quando ele vai começar a consumir um alimento. Então ele para pensar um pouco mais. O que a gente fez aqui? A gente pegou um problema onde o nosso prospecto ele não sabia que tinha, a gente qualificou ele, identificou um problema dele e vai apresentando a solução. Então ele não sabia disso e a gente consegue justamente apresentar para ele uma solução, certo? E como é que a gente vai executando esses passos? Gente, eu estou passando tudo isso aqui para vocês terem uma noção até onde a gente vai e como que a gente faz para executar essas técnicas. Né? Não faz sentido algum eu te passar uma ferramenta sem embasamento.
Então, como é que eu vou te jogar aqui técnicas de vendas passo a passos se você não entender por que que isso funciona? Como que a ferramenta funciona, né? Como que essas técnicas funcionam? Então, basicamente, os clientes eles possuem 5 níveis de consciência, né? Na base dessa pirâmide aqui que surge aqui. Então, a gente tem o nível inconsciente, né? Que é o local onde tem mais oportunidade, né? De negócio. É o local onde que o cliente não entende, ele não sabe que tem um problema, ele não sabe da tua solução. Então, se você conseguir despertar essa curiosidade do cliente, ele vai conseguir consumir de ti. Quer um exemplo? Vamos lá. Você sabia que 67% das pessoas que falam inglês têm possibilidade de ganhar 2 vezes mais do que uma pessoa que não fala inglês? Se você faz esse tipo de comunicação para uma pessoa que ela está ali no emprego dela e ela viu a necessidade do inglês, o que que acontece com ela? Automaticamente. Ela fala, poxa, eu preciso aprender inglês. Se ela não precisar no momento, mas você acende uma lanterninha nela ali. Eu preciso aprender inglês para ganhar um pouco mais. Vou trazer aqui para o nosso negócio, né? E eu falei um pouquinho mais cedo, que é justamente o quê? As pessoas que se vestem bem, por exemplo, elas têm uma aparência melhor na sua entrevista de emprego, elas chegam aí até dobram as suas chances de conseguir aquela vaga de emprego. Então, a pessoa que ela se veste mal, quando ela escuta um negócio desse, ela está atrás de um emprego, ela vai se policiar um pouco mais, né, para procurar se vestir melhor. Então, na próxima entrevista de emprego dela, ela já vai bem vestida, já vai bem estruturada. Então, a gente tem um consciente do problema, que é a pessoa que ela tem um problema, mas não sabe como resolver o problema. Um exemplo, eu sofro hoje com um problema financeiro. Então, sei lá, eu tenho muitas dívidas, eu recebo muito dinheiro, eu ganho 5 mil, gasto 5 mil. Então, eu tenho consciência de que eu preciso guardar um pouco mais de dinheiro. Então, eu preciso ter essa consciência de que se eu guardar um pouco mais de dinheiro, eu vou conseguir ter uma vida melhor. Eu tenho um problema, mas eu não faço a mínima ideia de como que resolve isso. Como que eu vou resolver isso? Geralmente, aqui a gente consegue encontrar um mercado também bem aberto, né? Clientes aí bem abertos, e a gente trazendo soluções para um cliente que ele já entende que ele tem um problema, você está um passo a mais ali na questão da sua venda, da sua conversão. E a gente tem um cliente que ele é consciente do problema, possui várias soluções, sabe que tem muitas aí no mercado e está decidindo qual que vai ter. Esse é um dos concorrentes onde a gente encontra em todo canto. Por exemplo, a pessoa está procurando uma sandália, está procurando um tênis. O que que a pessoa vai fazer para comprar um tênis de mim, por exemplo? Ela vai nas 4 lojas, vai ver tênis. Se duvidar, terão tênis até iguais, né, da mesma coleção, ou com preços iguais, diferentes ali. Então ela está procurando, está fazendo a procura de um tênis para correr, para alguma academia e tudo mais, só que ela não sabe onde que ela vai comprar ainda. E ela sabe que existem lugares para isso. Ela está decidindo por que vai comprar, certo? E aí a gente tem a pessoa que ela é consciente do problema, ela sabe que tem todo aquele negócio lá para ela resolver, e ela entende que você tem uma solução para aquele tipo de problema dela. Então isso é muito bom, porque geralmente nesse nível de consciência, o único fator de decisão é questão financeira, ou então datas específicas. E se você conseguir trabalhar muito bem, você consegue resolver esse problema. Então, o que que acontece nessa piramidezinha, né? A gente tem, desses níveis de consciência, a gente tem o último nível, que é o consciente do problema, e o consciente da solução, e que ele quer comprar, né? Mas ele não comprou por algum motivo pequeno, né? Seja de produto, ou seja, alguma dúvida, ou seja, também o financeiro. Então, o que que a gente entende com esse nível de consciência? A gente consegue trazer um cliente que ele não faz a mínima ideia que ele sofre com alguma coisa, e a gente vai trabalhando ele ao longo de níveis de consciência para ele consumir o teu produto. Vou te fazer uma pergunta bem legal. Imagina aí você que gosta de utilizar roupas em linho.
alfaiataria, alguma coisa do tipo. E se chega para você um vendedor te oferecendo uma calça jeans, você vai comprar? Provavelmente não, não faz parte do teu perfil. Então a gente não consegue qualificar o cliente em relação a isso. Da mesma forma, seria um curso de inglês, por exemplo. Se você vende um curso de inglês e o cliente ele entende que se ele falar inglês, ele consegue chances melhores de emprego, sei lá, ter uma carreira melhor, ganhar um pouco mais de dinheiro para ter uma vida melhor, ter uma liberdade financeira. Então, se ele não sabia disso e você passa a falar para ele que existe isso, e aí ele passa a pesquisar no mercado quais são as empresas que trabalham com inglês, que vai te ensinar inglês. E aí que você, no meio dessa muvuca aqui, você consegue identificar para o teu cliente, olha, se tu fazer inglês comigo, eu vou conseguir te falar, te entregar o inglês em tanto tempo, da melhor maneira, justamente o inglês profissional para o teu trabalho. O que acontece? Ele começa a entender que você é o melhor naquela situação e que ele vai comprar de ti em algum momento. Então a gente traz uma pessoa que não tem consciência nenhuma do problema dela, ele passa a ter uma consciência e dessa consciência ele passa a consumir. Então a técnica de venda, ela funciona basicamente nisso. Então você vai executar nas pessoas técnicas onde você vai conseguir despertar um desejo ou um medo de consumo, né? E isso você tem de diversas formas de fazer. Existem basicamente duas técnicas, que são a técnica direta, de venda direta, geralmente em lojas físicas, como a gente está aqui, e a venda por telefone também, que funciona bastante, tá? Então a gente vai conversar sobre isso já já. E aqui eu quero apresentar para vocês, né, basicamente a nossa etapa de vendas, né? Eu vou ensinar para vocês aqui, vou entregar o ouro, vou entregar aqui um fino para vocês executarem esses passos de venda. Oi pessoal, esse vídeo ele foi gravado em duas partes, tá? Então foram quase 2 horas aí de live que a gente produziu. Então essa aqui é a parte 1, onde eu falei mais sobre o conceito por trás das vendas. Na parte 2 a gente vai falar sobre técnicas em vendas, como funciona o funil, como que funciona cada etapa do funil, tá? Então eu vou te esperar no próximo vídeo. Essa aqui é a parte 1, a parte 2 vai estar aqui no card, tá? Então não deixe de ir para lá. Curte aqui, comenta que eu vou te responder também.